Vamos orar. Deus, que bom, Pai. Que bom, Senhor Pai, quando nós pensamos, Senhor Deus, Deus, nos bilhões de homens que há neste pequeno planeta, Deus. Quando nós lembramos, Senhor Deus, que não há nada em nós, Senhor Pai, que diferencie, Senhor Pai, de nenhum dos homens. Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, Senhor Pai. Quando pensamos que estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, quando olhamos, Senhor Pai, para o nosso passado, a nossa vida, Senhor Pai, lembramos daqueles que estudaram conosco, Senhor Pai, daqueles que desde a infância estiveram conosco nos colégios, nos bairros. Oh Deus, só a Tua graça, Senhor Pai, nos trouxe aqui. Não há nenhuma diferença entre nós e nenhum dos outros homens, Senhor Pai. Todos nós nascemos, oh Deus, e fomos concebidos em pecados. Oh Deus, todos nós nascemos, Senhor Pai, sem nenhuma inclinação para Ti. A verdade sobre nós é a mesma sobre todos. Não há quem busque a Ti, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se desviaram e a uma se tornaram inúteis. Então, Senhor Pai, a graça realmente, oh Deus, enche nosso coração de um sentimento, Senhor Deus, inefável, de espanto, Senhor Pai. Não há nenhuma explicação para a Tua graça ter nos chamado. Mas, Senhor Deus, se nós não podemos penetrar nos mistérios do Teu chamado soberano, que nós possamos, Senhor Pai, oh Deus, derramar nossas afeições, orar, Senhor Pai, como Paulo, por nós e pela igreja, para que os olhos do nosso entendimento, Senhor Pai, os nossos corações sejam abertos para compreendermos juntos a altura, a largura e profundidade do amor do Teu Filho, e que essa beleza infinita, Senhor Pai, que flui dessa fonte sem fim que é Ele, oh Deus, encante nossos corações mais, porque só esse é o caminho da santificação, da santidade. Deus, nós estamos mortos para a lei, oh Deus, não estamos numa relação judicial contigo, não estamos mais com medo dos trovões do Sinai. Tudo isso foi derramado, Senhor Pai, todos os trovões, todos os raios, oh Deus, foram derramados sobre o Teu Filho lá na cruz. Não sobrou nada para nós, Senhor Deus, não sobrou nada no cálice. Nós somos livres. É o encanto, é a beleza, Senhor Pai, oh Deus, é aquilo que Tu vês nele, que agora nós podemos ver em parte, Senhor Pai, e está crescendo cada vez mais, que nos, oh Deus, nos leva para aquele lugar que falamos, oh Deus, que não podemos viver para nós mesmos. Então, Senhor Pai, que a doce santificação da graça, que só ela produz, Senhor Pai, que faz nós não olharmos mais para nós mesmos, mas para Ele, Senhor Pai, e somos atraídos cada vez mais. Possa atuar pelo Teu Espírito nesta noite, em nossos corações, a olharmos para a Tua palavra, numa doce alegria, Senhor Pai, pacífica e ao mesmo tempo, Senhor Pai, capaz de fazer um homem lutar, Senhor Deus, e estar sozinho contra o mundo inteiro por causa de Cristo. Que nós possamos crescer assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje pela manhã nós olhamos o coração do maior mal no meio da igreja e no mundo, não é? Que nós falamos sobre o evangelho da autoestima. Nós olhamos para um texto em Isaías que diz: não tema, ó verme de Jacó. E nós olhamos as entranhas, a feiura. Muitas pessoas pensam no evangelho da prosperidade, mas ele é só um apêndice desse evangelho da autoestima. Não há nenhum erro que não foi gerado nesse útero, não há? E nós vimos quão profundo isso é. Como mesmo pessoas que vão se sentir horrorizadas com o evangelho da prosperidade, com algumas heresias chocantes, estão lá abraçados, se sentindo confortáveis em vários aspectos no evangelho da autoestima. Esperam que a igreja faça elas se sentirem bem consigo mesmas, que realmente as leve a ver como elas são valiosas, importantes, incríveis. É quase que um favor, um Deus como o nosso, ou um Deus Filho ir para a cruz. Não as espanto. Eu quero olhar agora à noite como isso toma formas totalmente
surpreendentes. Se você não estiver atento, as pessoas que parecem estar em polos opostos estão no mesmo lugar, porque na verdade nós sempre conseguimos traçar os males no coração do homem e na igreja até esse lugar voltado para si mesmo, até o que nós chamamos de evangelho da autoestima. Eu quero meditar em João 7 antes de cearmos, não é? Eu queria ler vários versos, se eu pudesse eu lia até o 24, mas para ganharmos tempo vou ler menos, vou ler até o 5, que diz assim: e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam assassiná-lo. E as pessoas dizem que se a gente fosse como Jesus, todo mundo ia nos amar no mundo, né? Ele foi tão amado aqui. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que procure ser famoso, que procure ser reconhecido, não há. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisas em oculto. Se faz essas coisas, mostre-se ao mundo. E aí o 5 diz algo surpreendente: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Eu falei que ia ler até o 5, mas eu vou passar um pouquinho. Diz-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto, não é? Nesse mundo do culto a si mesmo, sempre é um momento propício para vocês. O mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que suas obras são mais. Subi vós a essa festa. Ele está falando com seus irmãos. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então ele subiu também, não manifestamente como eles queriam, para aparecer, para se promover, para ser reconhecido, não é? Para ser um sucesso, mas ele foi em oculto. Ora, os judeus procuravam ele na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes ele engana todo mundo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como ele sabe, como ele conhece a palavra, as letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Esse é um texto muito, muito estranho, que é só uma pequena amostra, como o útero disso que é a coisa mais importante em nossos dias. Mas você vê que é velho, não é? Esse evangelho da autoestima, e como ele se manifesta de maneiras totalmente opostas, e como pessoas que realmente não estejam com o coração em harmonia com a verdade que não vem desse mundo, pode ser presa disso, quer ela esteja num lado ou no outro do que está acontecendo. Então a pergunta que eu vou responder a partir de João 7 é: qual é a raiz comum que dá origem a formas tão diferentes de incredulidade? A igreja está cheia de incredulidade em nossos dias, e naqueles dias também. Mas você vê que a incredulidade aqui, há uma profunda incredulidade no coração dos irmãos de Jesus, mas também há uma profunda incredulidade no coração de todos os judeus, mas elas parecem ser totalmente diferentes. O que elas têm em comum? Por que os irmãos de Jesus são incrédulos? Por que os judeus são incrédulos? Essa é exatamente a pergunta que o apóstolo João quer que você faça, quer que eu faça
não é? A Bíblia nos traz a fazer perguntas. A gente começou, na verdade, o culto cantando hino, a tua palavra escondi em meu coração. Queridos, nós precisamos entesourar a palavra de Deus no coração, porque você vai ouvir o humanismo secular, o evangelho da autoestima, tudo isso saindo de todos os lugares. É algo que esse mundo está todo contaminado, e a única maneira de você respirar um outro ar é não respirar o ar do mundo, desta terra. Então essa é a pergunta que João quer que a gente faz, e é a pergunta que a gente faz se queremos guardar a palavra de Deus em nossos corações, para não pecarmos contra Ele, para ouvirmos com alegria: não temas, ó verme de Jacó, e encontrarmos paz, ousadia naquilo que é o oposto que o mundo diz. E ele joga, João, essa pergunta bem em nossa cara, nos versos 3 e 5, especialmente no 5. João, em sua doçura, né, ele quer nos chocar. João quer nos chocar intencionalmente, ao nos dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Jesus já tinha 30 anos. Ele está falando dos seus irmãos. Muitas pessoas dizem que o problema das pessoas não crerem, terem problemas espirituais, é por causa dos outros, é por causa da igreja, é por causa dos irmãos que não foram para ele o que deviam ser. Esses irmãos de Jesus conviveram 30 anos com ele, dependendo da idade deles, menos um pouco, mas a vida toda. E Jesus nunca pecou, nunca houve uma palavra maliciosa em seus lábios. Ele nunca mentiu, ele nunca foi uma pessoa sem amor. Mas no fim de todos esses anos, as pessoas que viveram sobre o mesmo teto que ele não acreditavam nele. Essa ideia de que se nós fôssemos perfeitos, então um pecador finalmente nos amaria, é ridícula, não é? A luz veio ao mundo, e o mundo odiou a luz. E a luz morou 30 anos com irmãos sob o mesmo teto, sem nunca ter feito nada aos irmãos que fosse pecado. Portanto, como o pecado é algo positivo e negativo, não é que Jesus nunca fez nada de errado, é que Jesus fez sempre tudo de certo para os seus irmãos. Cada ato dele era uma bênção para os outros. No entanto, depois de todos esses anos, eles não criam nele. Isso é chocante, porque os homens, eles são tão voltados para si mesmos. Você vê que eles podem olhar para Deus andando no mundo e ter vontade de matá-lo, porque de alguma maneira aquilo, Deus andando no mundo, é o oposto do culto à autoestima, da centralidade em mim mesmo. E João então nos choca dizendo isso, que os irmãos não acreditavam nele, e nos choca ainda mais ao nos dizer de que tipo de incredulidade os irmãos deles tinham, que parece tão estranha. A surpreendente incredulidade dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus estão muito entusiasmados com o poder de Jesus, com as curas de Jesus, com os milagres de Jesus. Os irmãos deles criam em milagres. Os irmãos dele criam que ele era capaz de fazer milagre. Os irmãos dele criam no miraculoso. Hoje diriam então que essas pessoas creem em Cristo, porque as pessoas, quando dizem eu creio, elas estão pensando nisso, elas estão pensando nessas coisas. Essas coisas empolgam as pessoas. Os irmãos deles acreditavam nos milagres, porque eles viram os milagres. Os milagres de Jesus começaram lá em Caná da Galileia, não é? O vinho, e eles viram. E tudo que os irmãos deles querem é o seguinte: mostre ao mundo inteiro que você tem esses poderes. Mostre ao mundo inteiro o seu poder de cura, o seu toque que transforma a água em vinho. Mostre a todo mundo. Quem quer ser famoso, conhecido, reconhecido pelo mundo, respeitado, não faz essas coisas escondido.
Eles disseram a Jesus: saia daqui e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você está fazendo, pois ninguém trabalha em segredo se procura ser famoso, conhecido. Se você faz essas coisas, mostre-se ao mundo. E aí o verso 5, João, porque isso aqui é escrito muitas décadas depois do que aconteceu. Quando João escreve isso, queridos, esses irmãos de Jesus já são servos de Deus. Esses irmãos de Jesus são Tiago, são Judas. Mas o versículo 5 diz: pois nem mesmo os seus irmãos acreditaram nele. E aqui está o duplo choque. Os próprios irmãos de Jesus não acreditaram nele. E como eu disse, então, quem são esses? São Tiago, José, Simão, Judas. Por exemplo, Mateus 13:55 dá uma lista: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Está vendo? É dessas pessoas que João está dizendo: Tiago, José, Simão, Judas. 2 deles vão escrever livros que estão na Bíblia. De todas as suas irmãs. Como eu disse, ele nunca pecou, nunca mentiu, nunca foi maldoso, nunca agiu por inveja. Ninguém poderia, nenhum dos seus irmãos poderia dizer: eu encontro nele. Nem Satanás, não é assim, inspecionou e conseguiu encontrar algo. Não havia nada de impuro ou pecaminoso, não só nos atos dele, mas em nenhum pensamento, nunca, em toda a sua existência, como um homem, como eternamente, como Deus. Seu irmão Tiago seria um dos líderes da igreja em Jerusalém, como você vê em Atos 15. E ele escreveu um dos livros do Novo Testamento. O apóstolo João, quando está escrevendo essa carta, ele sabe disso. Ele convive com Tiago, com Judas. Ele levou Maria para casa. Ele é o discípulo que Jesus disse: eis aí a sua mãe, cuide dela. Ele é muito próximo deles, décadas depois, quando ele está escrevendo isso. E o apóstolo João sabe de tudo isso. Ele sabe que Tiago se tornou esse grande líder da igreja. Então João sabe que quando ele coloca isso, é chocante, que os seus irmãos não acreditaram nele enquanto ele viveu. E isso aqui abre para nós uma janela para a incredulidade, e vai nos mostrar que sempre nós entramos no mesmo lugar, que é impossível, onde há o evangelho da autoestima, haver qualquer coisa que não seja incredulidade, ainda que pareça não ser, porque parece que eles não eram incrédulos, não é? Eles acreditavam que ele fazia todos aqueles milagres, eles queriam que ele fizesse algo, se mostrasse ao mundo, se promovesse, como naturalmente o coração do homem deseja se promover. E todos os problemas que ele tem é que ele acha que o mundo, as pessoas, os irmãos de sangue, os irmãos, os companheiros do trabalho, não estão ajudando ele a se promover, a mostrar quem ele é, a desenvolver seus potenciais. Mas ele, João, ele não pretende apenas chocar, ele aprende a ensinar a você e a ensinar a mim a incredulidade, de uma maneira que nós costumamos não ver, já que essas coisas, já que esse eco do humanismo secular encontra tanta ressonância na igreja e nos corações, e na verdade em muitos lugares não encontra ressonância, ele é a própria fonte do seu ensino, a igreja. Então ele nos choca novamente e nos diz que a incredulidade de Tiago, de Judas, dos irmãos de Jesus, produz uma certa excitação por milagres, por coisas poderosas, por obras incríveis, em vez de não acreditar. Que a incredulidade produz um amor a milagres, a coisas grandiosas, a sair e se mostrar ao mundo. Observe cuidadosamente a conexão entre a incredulidade deles no versículo 5 e a empolgação deles no verso 3 e 4.
saia daqui e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você está fazendo. Pois ninguém trabalha em segredo se procura ser famoso, ser conhecido, ser reconhecido. Se você faz essas coisas, mostre-se ao mundo. Use isso para se promover. Use isso para ser aplaudido pelas multidões. E nós também vamos pegar uma rebarba, nós somos seus irmãos. E por que eles queriam que Jesus procurasse então ser conhecido abertamente, se mostrasse como um milagreiro no mundo? Aí o versículo 5 nos choca, porque depois que João diz isso, ele diz: porque nem mesmo eles acreditavam nele. Agora, isso é duplamente chocante. Não acreditavam nele de alguma forma, já que eles acreditavam que ele realmente operava milagres. Se João tivesse dito: não achamos que você possa fazer milagres, se os irmãos tivessem falado isso, né? Pensamos que é tudo fumaça, tudo espelho, que tu é só um mágico, que tu só engana as pessoas, e nós não queremos nem ficar associado a você. Você é uma farsa. E quando descobrirem que você é uma farsa, que teus milagres são só ilusionismo, a gente vai para a sarjeta junto com você, e nós vamos ficar envergonhados quando descobrirem que tu é uma farsa, uma mentira. Se eles tivessem dito isso, nós entenderíamos se Jesus dissesse que eles disseram para ele se mostrar ao mundo porque eles não acreditavam nele, porque eles eram incrédulos. Mas eles acreditavam nos milagres. Eles não achavam que ele era uma farsa, não achavam que ele era um charlatão, um ilusionista que fazia truques. Eles acreditavam que ele tinha poder para fazer aquelas coisas, e eles estavam maravilhados com aquele poder, com aquelas capacidades. Eles viam as possibilidades, o olho deles brilhava quando pensava. Eles adoram, e eles querem que, em vez de se esconder, ele se mostre para o mundo inteiro, para que ele use aquele em benefício dele mesmo, e por consequência em benefício da família. Agora, isso é uma incredulidade incrível, porque é uma incredulidade que acredita em milagres, acredita num poder miraculoso, mas não acredita verdadeiramente em Cristo, pelo que Ele é e pelo que Ele veio fazer. Agora, esse tipo de incredulidade conhece no texto uma incredulidade oposta, não é? Muito do povo judeu em Jerusalém não estão entusiasmados com os milagres de Jesus. Eles na verdade odeiam esses milagres. Os irmãos deles estão pulando de alegria com os milagres, pensando em quão famosos podem ficar. Essas pessoas já olham para esses milagres com ódio. Agora, você podia achar que o que está causando a alegria e a excitação nos irmãos de Jesus, nos milagres, e o ódio é algo diferente, mas é a mesma coisa que está causando tanto a excitação quanto o ódio. Eles se sentem ameaçados pelos milagres de Jesus, e eles querem ver ele morto. Eles queriam matá-lo, porque os milagres ameaçavam ele se promover. Eles eram vistos como os tais, e aqueles milagres iam ofuscar eles, o eu deles, a autoestima deles. Você vê que já os irmãos de Jesus queriam que os milagres fossem feitos, porque eles eram irmão dele, e a autoestima deles ia crescer. Você vê que tanto um quanto o outro estão voltados para si mesmo, e achando que os milagres podem ser uma fonte de eu ser visto como grande, como maravilhoso. E o outro está odiando os milagres porque pensa: esse troço aí vai me apagar, ele vai tomar a frente, ele vai ser reconhecido como melhor do que eu, como maior do que eu, e aí meu ego, sabe, a minha autoestima vai lá para o buraco. O outro está pensando: esse milagre vão ajudar eu levar minha autoestima lá para cima. E o outro dizendo: esses milagres vão jogar minha autoestima no buraco. Então os irmãos de Jesus não acreditavam nele, porque esse espírito não pode acreditar na verdade do Evangelho.
E os outros queriam matar ele pela mesma coisa. Você vê então que o evangelho da autoestima, ele produz excitação com os milagres e também produz ódio. A mesma coisa produz coisas opostas, para você ver como isso está envolvido em tudo. Versículo 1: ele não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Versículo 19: não vos deu Moisés a lei, no entanto, nenhum de vocês guarda a lei, porque vocês procuram me matar. Em resposta, eles dizem que ele tem demônio. Você vê, eles não podiam negar o que estava acontecendo. Eles falaram: isso aí só pode ser no poder do demônio, porque se isso aí for no poder de Deus, então nossa autoestima vai lá para baixo, ninguém vai reconhecer a nós. E os irmãos de Jesus estavam dizendo: esse grande poder maravilhoso vai fazer a gente ir lá para cima. Jesus diz que a animosidade deles vem do milagre que ele fez no capítulo 5, quando ele curou um paralítico, que era paralítico há 38 anos. Isso ameaçou eles. Eles não conseguiram se alegrar, se maravilhar, porque raramente, é impossível um homem que está edificando a si mesmo, sua autoestima, se alegrar quando algo maravilhoso acontece que não diz respeito a ele. Ele se sente no mínimo ameaçado, ou no mínimo, por que essas coisas importantes não estão acontecendo comigo? E ele curou no sábado, e de alguma forma eles ficavam procurando no que poderiam criticá-lo. Eles não podiam negar que o cara era paralítico há 38 anos, mas eles então vão se apegar que era sábado. Eles tinham que encontrar, eles odiavam ser diminuídos, se sentirem menores. E no versículo 21 a 23 do capítulo 7 diz: respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vos maravilhais, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, vocês ficam indignados contra mim, porque no sábado curei um homem inteiro, um homem que há 38 anos não andava. Portanto, esse é o segundo tipo de incredulidade, muito diferente da incredulidade dos irmãos de Jesus, que estavam saltitantes por causa dos milagres e querendo que ele ficasse famoso no mundo. Esses, exatamente com medo que ele ficasse famoso e eles não pudessem mais ser vistos como grandes, sua autoestima ameaçada odiava ele. Os outros irmãos de Jesus eram incrédulos, porque eles pensavam que aquilo que Deus faz é uma forma de edificar a nossa autoestima e nos fazer famosos, reconhecidos. Oh, que ministério maravilhoso será! As pessoas vão ver o meu valor. As pessoas acreditam que se elas têm um ministério, elas não vão falar igual Pedro, não, contudo, ou Paulo, né? Não eu, mas a graça de Deus. Elas acham que realmente elas têm algo, que elas são dignas de algum admiração, e se elas não recebem o que elas imaginam poder receber, elas não veem sentido. Os irmãos de Jesus não veem sentido em ele não trazer louros para si e para a família com o que ele fazia. Então, os irmãos de Jesus e os judeus parecem totalmente diferentes, mas eles são totalmente iguais. Um está animado com a operação de milagres para que ele fique famoso. O outro está ameaçado pelos milagres e quer impedir e matar Jesus, porque aquilo vai acabar com a fama deles. Os dois, a incredulidade de um jeito oposto ao do outro, a que crê nos milagres e a que quer matar Jesus, é por causa do evangelho da autoestima. Agora, você acha que isso devia ser impulsionado no ser humano? Isso é a maior coisa no ser humano. Esse é o maior obstáculo entre ele e Deus, ele mesmo. Tudo que ele vê, ele está vendo em relação a si mesmo. Esse milagre aí vai me promover, vamos então mostrá-lo ao mundo. Esse milagre aí vai não me promover, vamos matá-lo. Porque os homens não podem simplesmente ver a glória de Deus. Eles têm que ver como aquilo vai trazer algum tipo de glória a eles ou tirar a glória deles. Eles se sentirem bem com eles mesmos. Então reconhecemos imediatamente
a segunda resposta como incredulidade, mas Jesus quer que nós vejamos o tipo de empolgação dos seus irmãos com os milagres como a mesma incredulidade. Então a pergunta é: como ambos são incrédulos? Qual é a raiz comum? Por que isso importa? Mas antes de tentar responder a pergunta, por que isso é tão importante? A resposta curta é que crer em Jesus é como receber a vida eterna. E Jesus nos diz em João 20:31, porque João, diz em João 20:31, porque ele escreveu este livro. Não foi nada para que você se sentisse bem consigo mesmo e fosse visto como valioso, incrível, e começasse a se sentir bem à medida que você é jogado para cima. Porque ele, por exemplo, faz tanto alarde sobre a incredulidade no capítulo 7. Porque João escreveu qualquer letra, qualquer frase no livro de João, nas cartas de João, no Apocalipse. Ele disse: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham a vida eterna em seu nome. E a vida eterna não é nada sobre você, não é? A vida eterna, Jesus diz, porque a vida eterna é essa, Pai, é conhecê-lo e ao seu Filho, é conhecer, é desfrutar de Ti, é ter o brilho da Sua face, como nós cantamos hoje, derramada, é ser tirado de nós mesmos. E você vê que a Trindade está sempre interessada. O Pai faz tudo para a glória de Cristo, Cristo faz tudo para a glória do Pai, o Espírito Santo faz tudo para manifestar Cristo. Você vê como Deus, é óbvio que Deus ama Deus acima de todas as coisas, mas como Deus é uma Trindade, isso não é uma coisa, apesar de Deus amar a si mesmo sobre todas as coisas, é óbvio, e o seu nome, a glória do seu nome, como é uma Trindade, isso não é autocentrado como nós podíamos imaginar. Deus ama totalmente Deus e faz tudo para a glória de Deus, mas o Pai faz tudo para a glória do Filho, o Filho para a glória do Pai. E essas coisas foram escritas para que você tenha a vida eterna, e ter a vida eterna é conhecer esse Deus, acreditar como descrito e definido na Bíblia. E a vida eterna é o oposto de qualquer de se encontrar qualquer razão de alegria, deleite, que é voltado para nós mesmos ou para algo grande em nós. E tudo que Ele fez, Ele é o caminho para o Pai, e conhecer o Pai é a vida eterna. E fora dessa vida completamente oposta a ser encurvada para nós mesmos e voltada para Deus, o oposto disso é estar debaixo da morte eterna, da ira de Deus. E foi para isso que o Verbo se fez carne, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, exatamente tirando o homem dessa morbidez que você vê nos irmãos de Jesus. Esses milagres podem nos promover. Vamos proclamá-lo ao mundo inteiro? E vendo o oposto, isso aí só pode ser algo do demônio, não é? Esses milagres vão nos colocar para baixo. Vamos matá-lo? Não há uma tendência em você ver tudo de bom ou mal, dependendo de como te afeta, a partir de você mesmo? Então, é isso, é incredulidade. Você pode dizer que é contrário ao evangelho da autoestima, mas você vê como ele é muito mais poderoso e sutil do que muitas pessoas tendem a enxergar. Ele está sendo pregado hoje em púlpitos cheio de misticismo, mas em púlpitos reformados. Então, a palavra de Cristo para os incrédulos
E para aqueles que dizem ser crentes, como os irmãos deles eram crentes, acreditavam nos milagres, acreditavam no que ele estava fazendo, mas ele diz, mas nem os irmãos deles acreditavam nele. A palavra de Cristo para eles é que saber o que é incredulidade e saber o que é crença é uma questão de vida eterna. Se você continuar crendo num evangelho, mesmo que você tenha toda a empolgação dos irmãos de Jesus, mas isso for um evangelho da autoestima, você está perdido. Não há vida eterna nisso. Isso é o oposto da vida eterna. Os irmãos de Jesus, apesar de muito empolgados com o que ele estava fazendo, não estavam em um lugar diferente daqueles que queriam matá-lo. A única fé que salva é algo que ele disse assim: o mundo não pode odiar vocês. Disse para os irmãos dele, porque vocês são iguais. Mas ele me odeia. Eu não tenho nada a ver com a autopromoção do mundo. Eles me odeiam. E João quer causar em nós esse choque. Como essas duas respostas a Jesus são incredulidade. A empolgação dos irmãos de Jesus por ele estar fazendo milagres, e a raiva da multidão que quer assassinar, matar Jesus, tem uma raiz comum para essas duas respostas incrédulas. Nós poderíamos dizer da igreja e do mundo, dos irmãos de Jesus e dos judeus que queriam matá-lo. Isso nos ajuda a identificar a incredulidade em nossa própria vida, e é por isso que João escreveu isso, mas não para a gente reconhecê-las lá, mas para vermos como o Evangelho as elimina, porque a vida eterna é exatamente a eliminação disso. Aqui estão 4 indicadores da natureza da incredulidade dos irmãos de Jesus. Examine-se por esses ponteiros, por esses marcadores. Examine o seu coração, examine no último mês todos os seus aborrecimentos e vê por que eles aconteceram. Essa é a parte da aplicação. Todo sermão nós temos que aplicar à nossa vida. Todo sermão você tem que aplicar à sua vida. Você tem que olhar para a sua vida, para o seu dia a dia, e tem que aplicar o sermão a ele. Ou um sermão não faz sentido. É quase chocante alguém ficar ofendido num culto porque falou que o pastor estava falando com ele, porque isso só mostra que aquela pessoa nunca aplicou um único sermão à vida dela, que a única vez que por acaso ela sentiu que se aplicava à vida dela, ela ficou com raiva. Mas todo sermão deve ser aplicado à nossa vida, e é muito inútil aplicar ele à vida do mundo, à vida das outras pessoas, porque no final eu estarei perdido. Então examine-se por esses ponteiros. Quem? Todos nós. Nós não vamos tomar da Santa Ceia? Como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, primeiro, Jesus vai à festa em particular, não em público. Seus irmãos querem que ele vá a Jerusalém e mostre seus milagres ao mundo, fique famoso, e todo mundo, a família toda surfe naquela onda, mas ele se recusa. Mas depois que os irmãos vão e todo mundo vai, ele também vai. Ele disse que não ia e foi, você pode dizer, mas ele disse que não ia como eles queriam. Não ia para aparecer, não ia para se promover, não ia para tentar ficar famoso, não ia para tentar edificar, do ponto de vista da sabedoria humana, um nome para si mesmo. Ele não ia dessa forma. Ele foi, mas foi de uma outra forma. Seus irmãos querem que ele vá para Jerusalém e mostre os milagres ao mundo, mas ele se recusou. Mas aí ele vai, e João chama a atenção para o caminho que ele seguiu, em particular o contrário do que os irmãos queriam. Ele fez exatamente o oposto. Do verso 3 ao 10: sai daqui e vai para a Judéia, para que também seus discípulos vejam, porque quem quer ficar famoso não faz as coisas escondido. E João diz, pois nem mesmo os irmãos dele criam nele. Agora, ele vai para a festa. Ele diz, não, eu não vou à festa, porque ainda não chegou a minha hora, não é? Mas depois de dizer isso, ele permaneceu na Galiléia. Mas depois, ele diz, que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não publicamente, mas em particular, anonimamente, não como os irmãos queriam.
Portanto, o que Jesus quis dizer quando falou, eu não vou à festa, Ele está dizendo o seguinte: eu não vou pelo caminho de vocês. Sempre que você quiser chamar Jesus para o caminho do evangelho da autoestima, do humanismo secular, Ele vai dizer para você: eu não vou. Esse é o caminho que eu não ando. Você não pode andar comigo nesse caminho. Eu não vou buscar a aprovação humana do jeito que você quer. Não vou ajudar você a se promover do jeito que você quer. Quando você faz isso, você pode pensar que está andando comigo, mas está andando com o diabo. Você está atrás da aceitação humana, dos elogios, do que você pode ganhar com isso. Esse desejo é profundamente da escuridão, não é? Mas vocês me admiram exatamente por causa dessa escuridão no coração de vocês. A admiração de vocês é porque vocês me veem como algo que pode promover vocês. Não que vocês acreditam em mim, que vocês deviam esquecer vocês mesmos, que eu sou o caminho para que vocês tenham a face do meu Pai. Em segundo lugar, Jesus se torna público, mas com ensinamentos e não com milagres. Quando Jesus se torna público em Jerusalém, naquele momento, ele se torna público não com milagres, mas com doutrina. E o que ele ensina é que ele está totalmente comprometido com a exaltação de Deus, não com a autoexaltação, não com a promoção. É por isso que esse Deus pode dizer: não tema, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel. Mas não era isso que os irmãos dele queriam, e não era isso também que ameaçava. O que ameaçava os judeus era exatamente ele crescer e eles se sentirem diminuídos em sua estima. Então no 14 ao 18 diz: por volta do meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Só que o ensino de Jesus é que levou ele para a cruz, não é? Os judeus, portanto, se maravilharam dizendo: como é que este homem tem conhecimento se ele nunca estudou? Ele é filho do carpinteiro, não é? Então Jesus respondeu: meu ensino não é meu, ou seja, eu não ensino nada que diz respeito ao humanismo secular, não é? A sabedoria de vocês não é meu, não é no sentido, não é deste mundo, não é? Mas daquele que me enviou. Se a vontade de alguém é fazer a vontade de Deus, ele saberá se o ensino é de Deus ou se estou falando por minha própria autoridade. Aquele que fala por sua própria autoridade, com a sua própria ideia, não é? Sua própria sabedoria, busca sua própria glória. Mas aquele que busca a glória daquele que me enviou, que o enviou, é verdadeiro, e nele não há falsidade, ou seja, porque nele não há nenhuma busca voltada para si mesmo. E só nisso há verdade nesse mundo caído. Sim, então, Jesus está público agora, mas o que ele está ensinando é que buscar sua própria glória e edificar sua estima naquilo que os homens podem ver, que é como é óbvio isso acontece, é um sinal de que essa pessoa não tem nenhuma relação verdadeira com Deus. Versículo 18: aquele que busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Sim, tudo que fazemos na nossa vida, ou naquilo que chamamos de ministério, tem uma intenção voltada para nós. O nome disso na Bíblia é incredulidade, e não fé salvadora. A marca da verdade, Jesus diz, é a exaltação de Deus, não a autoexaltação. Por isso o ego vai sendo esmagado, por isso que a cruz nega a si mesmo, por isso que você não vive cheio de problemas todo mundo, porque todo mundo que te esbarra te faz mal, porque não está edificando os seus planos de autoestima, não é? De fato, a exaltação de Deus é às custas, muitas das vezes, de auto-humilhação, como Ele, que levantou do seu trono e se esvaziou, e desceu, e se humilhou, e obedeceu, porque isso exaltaria a Deus.
Isso estava contrário a tudo que um homem pensa quando ele pensa em servir a Deus, porque ele pensa conseguir alguma coisa para ele também no processo. Se os irmãos vão acreditar em Jesus, eles devem acreditar naquele que, para a glória de Deus, escolhe ser infinitamente envergonhado, escolhe ser infinitamente tomado pela ira infinita de Deus, e chama os outros a carregar a sua cruz. No jardim, na noite anterior à sua morte, ele vai dizer, João vai dizer isso mais na frente, em João 12: agora a minha alma está perturbada, e o que eu devo dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas para esse propósito eu vim, para esta hora. Pai, glorifique o teu nome. Então uma voz veio do céu e disse: eu o glorifiquei, o meu nome, e o glorificarei novamente. É por isso que Jesus veio em sua natureza humana. Por que Jesus veio como um homem? Para ser desprezado, para ser rejeitado, escarnecido, envergonhado, para a glória do seu Pai. Não é nisso que os irmãos de Jesus acreditam. Por isso eles são incrédulos, apesar de acreditar nos milagres e nas coisas. Se não é nisso que alguém acredita, ele pode se dizer cristão, mas ele é um incrédulo. Você não pode acreditar nisso e na teologia da autoestima, no humanismo secular da autoestima, ou no evangelho da autoestima, nisso espalhado por todos os cantos. E os irmãos dele não acreditavam que ele veio negar a si mesmo para glorificar o Pai. Portanto, eles não acreditavam em Jesus, apesar de acreditarem em milagres. No que nós acreditamos sobre nossas vidas, sobre nosso ministério? Nós falamos que queremos glorificar a Deus. Nós pensamos que podemos fazer isso edificando o nosso nome, ouvindo o conselho dos irmãos de Jesus. Faça isso para ser famoso, faça isso para ser reconhecido. E nós ficamos muito aborrecidos se não somos reconhecidos, se as pessoas na igreja ou no mundo não nos valorizam. Ficamos desanimados. Não tropece no fato de que em outros lugares Jesus direciona a atenção para a sua própria glória, como João 17, 24. Porque Jesus é único, Ele é totalmente Deus também, e totalmente homem. Ele deve nos mostrar como um ser humano vive para a glória de Deus, e como um ser humano Ele se humilhou totalmente. Mas é óbvio, como Deus, Ele é o Deus exaltado. Ele nos mostra que nós, que somos seres humanos, e vamos ser seres humanos mesmo redimidos para todos sempre, Ele é o Filho do homem, Ele para sempre, Ele agora é um homem, como o homem deve ser, e Ele é exaltado em alegria e deleite no Pai, como homem, mas Ele também é Deus. Parte do que o tornava apropriado que Jesus se exaltasse em sua natureza, que em sua natureza humana Ele se recusa a qualquer autoexaltação, porque Ele exalta completamente o Pai. Ele nos mostra como o ser humano desfruta a vida eterna, totalmente tirado de si mesmo, se voltando para conhecer tudo que Ele conhece eternamente em seu Pai. É precisamente essa auto-humilhação voluntária que torna a sua auto-exaltação como Deus tão bela e amorosa. É isso que vai mostrar, é a sua auto-humilhação como homem, que vai mostrar a glória da sua graça por todo sempre. Como Ele pôde para exaltar seu Pai, e como o Pai pôde fazer este plano para exaltar seu Filho, e como o Espírito Santo participou desta aliança, fazendo tudo sem se direcionar a si mesmo, para exaltar o Pai e o Filho. Mas os irmãos de Jesus não acreditam na auto-humilhação,
não acreditam na não promoção de si mesmo. Eles acreditam que nós somos grandes, que todas as nossas tristezas é porque não temos reconhecimento, é porque nós estamos nos vendo menores do que somos, é porque nós não estamos vendo nós estamos com a autoestima baixa, é por isso que nós estamos sofrendo, porque se nós tivéssemos uma autoestima gigante, então nós nos sentiríamos bem. Eles acreditavam nisso, no que nosso mundo, a igreja, e você vê naqueles dias, eles acreditavam. Em terceiro, o mundo rejeita Jesus, mas não rejeita os irmãos de Jesus. Não é estranho? É muito estranho quando o mundo começar a gostar do evangelho. Tem pessoas que dizem: nós temos que ter um evangelho relevante, a cultura deve gostar. Se a cultura gostar do evangelho, certamente nós estamos, mesmo que odiemos o evangelho da prosperidade, estamos, é óbvio, pregando o evangelho da autoestima, porque o texto diz que o mundo podia amar os irmãos de Jesus. Por quê? E não podia amar Jesus, se Jesus era perfeito e os irmãos deles eram pecadores. Aqui está o terceiro indicador da natureza da credulidade dos irmãos dele. Jesus diz nos versículos 7 e 8: o mundo não pode odiar vocês, mas me odeia, porque eu testifico que a obra deles são mais, que essa vida voltada para si mesmo é má, é diabólica. Mas vocês, ele está falando para Tiago, para Judas, vocês acham maravilhoso eu me promover. Eles não odeiam isso. Se é isso que vocês ensinam a eles, sobre mim ou sobre Deus, o mundo pode amar, porque é isso que eles já fazem. O mundo não pode odiá-los, mas me odeia, porque eu testifico que suas obras são mais. Subam vocês para a festa. Esse pensamento de vocês, essas aspirações do coração, essa empolgação de vocês com os milagres para se tornarem conhecidos, então o mundo pode amar vocês, mas ele não pode me amar. Em outras palavras, o mundo não pode odiar vocês, porque vocês são motivados lá no fundo pelo mesmo que eles são motivados, vocês mesmos. Mas o mundo reconhecerá uma diferença enorme entre eu e vocês. Então ele não pode odiar vocês, mas ele vai me odiar. Eles se sentem acusados por mim. A minha presença denuncia a vida voltada para si mesmo que eles vivem. Denuncia o evangelho da autoestima que eles vivem, a suposta relação com Deus que é centrada neles mesmos. Mas o crer de vocês, a empolgação de vocês com esses milagres, não faz eles odiar vocês, porque eles veem que vocês são iguais. Porque eu digo a eles que buscar a sua própria glória é a marca da falsidade, então eles me odeiam. Mas como vocês estão procurando a glória de vocês e queriam que eu até ajudasse, então eles podem amar vocês. O mal é isso, fazer coisas para a sua própria glória e não para a glória de Deus em qualquer nível. Ele está dizendo: mas isso é o que vocês amam na religiosidade de vocês. Os irmãos de Jesus eram homens que acreditavam na lei de Moisés e tal, e os judeus também. E o que eles amam? Amam o reconhecimento, fazer um nome para si, se sentir bem consigo mesmo, com suas habilidades, com seus dons, com seus talentos, com o que podem edificar. Vocês são meus irmãos e querem que eu me torne cada vez mais famoso, para vocês serem famosos também. Você quer que seu irmão se torne uma pessoa popular em Jerusalém, para que vocês possam ter popularidade, mas seu coração não vê, ou seu coração não se submete o quão radicalmente o irmão de vocês escolhe a rejeição, a perseguição e a injúria. Vocês não estão comigo na minha humilhação. Vocês não podem sair após mim levando o meu vitupério. Vocês não podem dizer, como Paulo vai dizer daqui a um tempo: eu não me glorio em mais nada a não ser na cruz de Cristo,
na qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Em quarto, a fé é a alegria na graça de Deus, não no louvor do homem. E a graça de Deus se manifesta para o pequeno verme de Jacó. É por isso que é graça. É algo tão desproporcionalmente dado àquilo que não é digno, que para sempre mostra a glória da graça infinita de Deus. O indicador final para a natureza da sua incredulidade vem de João 5, e aqui fica explícito que buscar sua própria glória torna a crença verdadeira em Jesus impossível, mesmo quando a pessoa diz crer em Jesus, como a igreja, como os irmãos de Jesus. Em João 5, 43 e 44 diz: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. O que ele diz é o seguinte: se eu fosse como vocês, viesse me promover, ser o cara, vocês aceitariam, porque vocês veriam algo de vocês em mim. Mas eu vim só fazer a vontade do meu Pai. Não tem nada em mim voltado para edificar-me a mim mesmo diante de vocês. Agora, se outro vier, Jesus diz, em seu próprio nome, vocês os receberiam. O que ele diz é o seguinte: se um homem vem se autopromovendo, vocês o recebem, porque vocês veem nele um eco de vocês e o que vocês também querem. Vocês podem ver nele até uma ameaça, só porque vocês querem o lugar dele, mas aquilo que ele busca é a mesma coisa que vocês buscam. Como vocês podem crer então, ele diz, quando recebem a glória uns dos outros e não buscam a única glória que vem do único Deus? É por isso que vocês não podem acreditar, é por isso que vocês são incrédulos. Isso é um dos versos mais importantes de todo o Evangelho de João. Você não pode crer biblicamente em Jesus, no Evangelho, se o seu desejo básico é ter o louvor, o reconhecimento das pessoas, é edificar a sua própria autoestima, olhando para você mesmo. O orgulho, em sua essência, é o desejo da aprovação humana. O orgulho, é óbvio, diabólico, nunca é o desejo da aprovação divina. Às vezes é a loucura de que você é capaz até de receber a aprovação dele, mas o orgulho é o desejo da aprovação do mundo, das pessoas, de outro ser humano como nós. E Jesus está dizendo que se o orgulho está na raiz, a fé não está, é falsa. E que toda a religiosidade que flui dessa raiz é na verdade incredulidade, e está no extremo oposto da cruz e do se gloriar na cruz. A fé, em sua essência, é uma alegria humilde no Deus da graça, que escolhe os totalmente indignos e que não podem, é óbvio, se gloriar em si mesmo, se eles mesmos se veem a sua completa indignidade, e estão maravilhados então com a graça, estão cheios de uma alegria indizível com a graça e não com eles, porque a graça opera exatamente apesar do que eles são. Não é movido pela necessidade de merecer elogios, louvor, reconhecimentos humanos, ou a loucura de que pode ser reconhecido pelo próprio Deus ou acrescentar algo ao que Deus faz. Ele é impulsionado por uma alegria que é só uma alegria agradecida de que Deus é por nós, quando nós merecíamos o seu ódio infinito. E João então diz, em João 1, 14, 16, vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Você só pode crer em Jesus se você vê Ele cheio de graça, mas você só pode ver Ele cheio de graça se você se vê totalmente indigno. E se você se vê totalmente indigno, quem promoveria a indignidade? Quem acharia que encontraria valor, significado em si mesmo, se ao mesmo tempo ele se achasse totalmente indigno? Vimos a sua glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade, e da sua plenitude, o que nós recebemos? Aplauso sobre aplauso?
reconhecimento sobre reconhecimento, senso do nosso grande valor sobre senso do nosso grande valor. Não, não, da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Como eu disse hoje de manhã, daqui a milhares de anos, mesmo perfeitos no céu, estaremos recebendo graça de Deus, porque é óbvio que a vida perfeita em Cristo, para sempre, não estará dando a Deus a glória mais do que Ele merece. Isso é que os irmãos de Jesus nunca viram, nunca tiveram. Portanto, a crença deles em tantas coisas era mera incredulidade. Eles ainda não haviam nascido de novo. A raiz da alegria deles era o louvor do homem, e era uma satisfação em si mesmo, não a graça de Deus. A alegria deles não é que da plenitude eles recebiam graça sobre graça. Não de Tiago ainda, nem de Judas, vai ser, mas não era ainda. Foi isso que João quis dizer no versículo 5, quando disse que eles não criam nele. Agora, as multidões, o que nos traz agora para encerrar, e muito brevemente, a incredulidade das multidões, que parecia ser tão oposta, já queria matar Jesus, em vez de querer ver ele se promovendo. Você vê, é a mesma raiz. A raiz da sua incredulidade é a mesma. Claro, ambos têm a autoexaltação no fundo da sua alegria. Os irmãos de Jesus pensavam: nós vamos nos sentir alegres, vamos se sentir o máximo quando ficarmos famosos por causa do nosso irmão. Os judeus aqui, eles também achavam que se sentiriam bem, tudo estaria bem dentro da sua alma quando eles fossem reconhecidos, e qualquer ameaça a isso os fazia cheio de ódio e raiva de quem os ameaçava. Os irmãos de Jesus perseguiram a autossatisfação por meio do seu irmão e dos seus milagres. Já as multidões judaicas buscavam a autossatisfação através da observância da lei. Todos acham que nós somos homens íntegros, maravilhosos. Todos nos acham que nós somos aqueles que realmente merecem receber os favores de Deus, as bênçãos de Deus, porque nós somos maravilhosos, nós somos pessoas incríveis, nós vivemos uma vida que realmente em nós mesmos honra a Deus. E os irmãos de Jesus se gabavam dos milagres do seu irmão, as multidões se gabavam da sua justiça própria, mas todo mundo se gabava. Ambos os casos, você vê a raiz da alegria, a raiz do significado é o eu sendo louvado e não Deus. Pense, como eu disse que isso eram ponteiros para nós, pense qual é a raiz de todas as suas alegrias. A raiz da alegria deles, apesar de estar em lugares totalmente opostos, era o eu sendo louvado e não Deus. Veja no final do versículo 23, vocês estão com ódio de mim, porque no sábado eu curei todo o corpo de um homem. Sim, estavam com ódio, com raiva, suficiente para querer matá-lo. Por quê? Jesus diz: não foi Moisés quem vos deu a lei, no entanto, nenhum de vocês guarda a lei. Isso ia acabar com eles, toda a autoestima deles vinha deles guardarem a lei, deles não serem como os outros. Eles se sentiam bem, porque eles se achavam diferentes, eles guardavam a lei, eles eram homens especiais, eles eram os obedientes, eles estavam fazendo coisas para Deus. Agora Jesus vem e diz: nenhum de vocês guarda a lei. Como é que eles podem se gloriar? Eles afirmam conhecer a lei, e eles acusam Jesus de ser um infrator da lei, porque eles só podiam se sentir bem assim. E está dizendo: ele pode fazer milagres, mas ele é inferior a nós, porque ele não cumpre a lei, nós cumprimos. A vida e as palavras de Jesus estão questionando todo o entendimento que eles tinham da observância da lei e do crer em Deus, como tinha sido com seus irmãos também. Da onde vinha todo o significado da vida deles? É que eles guardavam a lei, que eles eram santos, eles eram legalistas, não é? Sua maneira de encontrar aceitação, afirmação, aprovação e elogio dos homens eram que eles eram homens de Deus. Eles guardavam a lei. Tudo estava desmoronando sob o peso da graça. Se a graça era verdade, eles não passavam de nadas.
de vermes, como Isaías disse, e precisavam ser salvos só pela graça infinita de Deus, para quem não merecia absolutamente nada. Isso é a morte do evangelho da autoestima. E João 1,17 diz: se você soubesse o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não terias condenado um inocente. Tudo que vocês falam sobre Deus é sobre vocês mesmos. A raiz da incredulidade deles é a mesma da incredulidade dos irmãos de Jesus. E um quer que Jesus se promova e fique famoso, e um quer matar Jesus. Parecia ser o oposto. Para os irmãos de Jesus, os milagres de Jesus podem render eles elogios e glória humana, reconhecimento, para que eles tenham uma estima elevada diante do mundo e, quem sabe, eles mesmos. Agora, já para as multidões, os milagres de Jesus ameaçavam o louvor do homem, porque toda a autoestima deles era baseada em que eles guardavam a lei, e eram homens que não precisavam ser salvos como miseráveis homens que eles eram. Então, escrito sobre ambos, tanto os irmãos de Jesus quanto a multidão, como uma grande acusação, estão as palavras de Jesus: como vocês podem acreditar em mim como Messias, como Filho de Deus, como aquele que levantou do seu trono, como aquele que se humilhou, se tudo que vocês odeiam é exatamente essa auto-humilhação, essa auto-negação? Como vocês podem crer? Como vocês podem crer que esse é o caminho para a alegria, que esse é o caminho para a alegria infinita, que a negação de si mesmo, o esquecimento de si mesmo é o caminho para o desfrute da alma que realmente está em paz, cheio de gozo, de alegria? Como vocês podem crer? Se vocês buscam a glória que vem dos outros e não a que vem do único Deus, como eu busco. Portanto, como devemos orar por nós mesmos e por aqueles que nós amamos, queridos? Devemos orar para que, quando lemos sobre Jesus nos evangelhos, ou ouvimos sobre ele, possamos dizer com João de coração: nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e da plenitude dele não recebemos afirmação sobre afirmação, não recebemos reconhecimento sobre reconhecimento, não recebemos a mensagem de que somos grandes, valiosos, importantes. Da plenitude dele nós recebemos graça sobre graça. Nós, miseráveis, recebemos a graça, e esse Deus diz para nós: não tema, ó verme de Jacó, pois eu te ajudo, eu posso redimir você, você pode ter a vida eterna em mim, ó verme de Jacó. Porque o orgulho, em sua essência, é a rejeição da graça. O orgulho, por mais que fale em graça toda hora, não pode dizer que eu recebo apenas da sua plenitude graça sobre graça, porque a graça cai sempre sobre o indigno, sobre aquele que nada é. E a fé, em sua essência, é se desesperar, desacreditar completamente que a aprovação do mundo, que um senso de valor baseado em mim mesmo pode me dar paz, alegria, gozo, vida, e se alegrar que isso só pode vir da graça de Deus em Cristo sobre miseráveis. Graça sobre graça, ou seja, eu recebo de Deus o que eu não merecia. Eu recebi de Deus ontem o que eu não merecia, e recebi de Deus hoje o que eu não merecia, e vou receber daqui a anos o que eu não vou merecer, e daqui a 1 milhão de anos eu ainda vou estar recebendo o que eu não mereço. E quando eu for totalmente perfeito e santo na eternidade, eu ainda vou estar recebendo graça sobre graça. Eu vou continuar para sempre recebendo o que eu não mereço. E se eu dependo de me sentir bem porque eu mereço algo, então eu nunca estarei entre esses. Se a minha alegria depende de eu achar que eu mereço algo, então a minha alegria depende exatamente da única coisa que
que não pode me dar alegria e afasta a única coisa que pode me dar alegria, que é a graça. Graça sobre graça é graça não merecida agora, no passado e não merecida na eternidade. Minha alegria então não vai estar nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nem no céu, nem na eternidade, baseada em mim mesmo e no meu merecimento, porque eu vou estar recebendo graça sobre graça. Portanto, eu não busco reconhecimento, não fico arrasado sem reconhecimento, porque tudo que eu preciso é da graça de Deus e da sua plenitude. Eu tenho recebido graça sobre graça. Ou você recebe graça sobre graça, ou algum tipo de evangelho da autoestima guia a sua vida, que é a mesma coisa que guia a vida de todos os incrédulos. Portanto, os irmãos de Jesus eram incrédulos e os judeus também eram. Ninguém podia realmente abraçar a graça. Você vê como esse é um milagre do Espírito Santo, porque esses irmãos de Jesus não ficaram assim para sempre. O irmão dele é Tiago, é Judas. Um dia Tiago ia morrer. Ele não queria ir para Jerusalém ficar famoso. Ele ia ser morto, porque a alegria dele não vinha da aceitação do mundo, e nem o horror viria de um mundo assassiná-lo, porque da plenitude de Cristo, Tiago finalmente recebeu graça sobre graça. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.